Olá pessoal, bem-vindo a mais um Momento Dinâmica e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto que é sobre o amor de Deus e hoje nós vamos estar falando sobre o amor de Deus na criação. Então a gente vai falar um pouquinho o que é a criação de Deus e como que esse amor de Deus na criação ele impacta de uma certa maneira nas nossas vidas e no final nós vamos estar fazendo uma dinâmica, ok? O que seria o amor de Deus na criação? No outro vídeo eu falei um pouco sobre o amor de Deus, que existe três formas de amar, não sei se você conhece, mas recapitulando um pouquinho, que seria o amor ágape, que é o amor de Deus sobre nós, que é esse que nós estamos falando, que é o amor ágape. E o amor filéus, que é o amor fraternal entre uns e os outros, entre pais, amigos, irmãos. E o amor eros, que é o amor carnal, que é aquele que tem o desejo, a atração física. O que nós vamos aprender um pouco hoje, então, sobre o amor de Deus na criação? Deus, ele nos criou por um propósito, certo? E eu te faço essa pergunta hoje. Você sabe por qual o propósito que Deus nos criou? Você sabe por que hoje você está aqui? Por que você foi criado? Então pensa um pouquinho aí. Lá no começo nós sabemos que Deus criou o mundo, criou todas as coisas, E por último que Deus criou o homem. E ele viu que tudo aquilo era bom, que aquilo era maravilhoso. E que Deus ficou muito contente com tudo com o que ele criou. Mas vamos voltar àquela pergunta, por que Deus nos criou? Deus nos criou para termos comunhão com Ele. Nada mais além do que isso, intimidade. Assim como nós temos comunhão, intimidade com o nosso irmão, com o nosso pai, com o nosso marido, com os nossos filhos, Deus também nos criou para que nós também nos relacionássemos com Ele. Para que nós também tivéssemos intimidade com Ele. Por isso que Ele nos criou. Eu vou estar colocando as referências bíblicas aqui, para depois vocês estarem lá dando uma olhadinha, para que o vídeo não fique tão extenso assim, tá? Deus, ele criou o homem e ele disse, isso é bom. A gente vê lá em Gênesis 1:31, depois você pode estar lá lendo a referência. Depois o homem foi criado por mais um propósito. Porque nós fomos criados por um propósito, não foi somente para se relacionar com Deus. Deus nos criou por um propósito. Qual é este propósito? Deus também nos criou para que nós fôssemos eternos, Afinal, que sentido seria nós passarmos por esta vida aqui e simplesmente desaparecer, não existir mais, Simplesmente não tem mais sentido nada. Mas então, não para Deus, que nos criou para que fôssemos eternos e que vivêssemos eternamente. E aonde seria? E aonde seria? Seria no paraíso, que todos conhecem, ou que nós sabemos que é o céu, que não existe dor, nem tristeza e nem sofrimento. Então, os propósitos que Deus nos criou foi para que nós houvéssemos relacionamentos com Ele, que nós se relacionasse verdadeiramente com Deus e que nós fôssemos eternos. Porque Deus, ele é eterno. Ele é a eternidade, Então nós vamos ser criados para assim nos relacionar com Ele. Não faz sentido se nós também não fôssemos eternos. Muitas perguntas são feitas. Quais são as perguntas que eu já fiz, você já fez, ou você já ouviu alguém fazer? O que muitas pessoas elas questionam, Se Deus ele é amor, por que existe tanto sofrimento na Terra? Você já se perguntou isso? Eu já me perguntei. Por exemplo, como fome, miséria, violência e tantas outras coisas ruins que a gente vê neste mundo. Existe uma resposta para tudo isso. Quando Deus nos criou, Ele nos deu a liberdade, que é o livre-arbítrio, que todo mundo conhece, o livre-arbítrio, E as decisões que nós tomamos hoje determinarão o que seremos amanhã. Então, o que eu decido hoje vai decidir, vai definir o que eu serei amanhã. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples. Se eu decido hoje parar de escovar os meus dentes,
e não escovo mais. Qual a consequência dessa minha decisão? Futuramente, acabar ficando sem dentes. Então, as mesmas coisas é válida para tudo na nossa vida. As nossas decisões, elas vão definir o nosso futuro. Seja elas boas, seja elas ruins, né? Decisões boas, consequências boas. Decisões ruins, consequências ruins. E uma pergunta que nós temos que refletir, às vezes, talvez nós não tenha se perguntado. Que tipo de decisões nós temos tomado? É uma boa pergunta para nós refletir, você não acha? Lá na história de Adão e Eva, que todos nós, a maioria eu creio que conhece, né? Que Adão e Eva comeram o fruto do pecado, né? Assim, usando a história numa configuração, a cobra veio e mentiu e enganou para eles. Mas além dessa história que a gente sabe que vai além disso, né? Adão e Eva, eles não pecaram simplesmente porque eles comeram o fruto. Eles pecaram porque eles desobedeceram a Deus. É diferente, né? O grande mal deles foi desobedecer. Deus havia falado para que eles não comessem daquele fruto e eles desobedeceram. Eles decidiram desobedecer. Por mais que eles fossem enganados, foi uma decisão, né? Ninguém obrigou eles a nada. Eles decidiram, vamos comer aquele fruto, parece bom. Então, essa decisão trouxe uma consequência muito grande, que é o pecado. Porque a partir do momento que eles comeram o fruto e os olhos deles foram abertos, o pecado entrou na humanidade. E por isso que com toda essa consequência, todas essas coisas ruins que a gente vê é a deformação do pecado, porque até então o paraíso que vivia Adão e Eva era perfeito, até entrar o pecado. Mas por que então entrou o pecado? Por que Deus permitiu que Adão e Eva comessem o fruto? Deus poderia ter impedido? Sim, poderia ter impedido, mas aí seria livre-arbítrio? Não seria livre-arbítrio. Eles continuam, né? Deus não criou marionetes, Ele criou pessoas, homens, filhos, para que se relacionasse com ele de uma maneira natural, de uma maneira que realmente fosse verdadeira, né? Você não gostaria de se relacionar com alguém, ou que alguém se relacionasse com você, numa situação totalmente forçada, né? Isso não é bom. Então, para Deus também não seria. Então, ele deixou o livre-arbítrio. Quando Adão e Eva pecaram, eles decidiram desobedecer. Parece simples, né? É simples. Mas as consequências foram desastrosas, né? Porque a gente vem colhendo esse fruto que caiu, esse peso sobre o pecado na humanidade até hoje. Então, o que a gente pode estar aprendendo com tudo isso? A gente vai estar lá, você pode estar lendo lá em Romanos 5:23, que eu vou deixar aqui as referências para você estar lendo, porque tudo o que está sendo falado aqui é baseado na Bíblia. Se você acredita, você pode estar lá conferindo. E eles pecaram porque realmente, pelo livre-arbítrio, e por eles decidiram desobedecer. Como nós temos falado do amor de Deus, no outro vídeo eu também falei um pouquinho, disse que ia estar trazendo esse tema sobre o amor de Deus, e junto com ela uma dinâmica para a gente compreender. Então é isso, o amor de Deus, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, que mesmo ele tendo nos criado, mesmo a gente cheio de defeitos, cheio de falhas, ele nos deixou à vontade para que nós fizéssemos o que a gente quisesse. Ele é tão bom, Deus é tão bom, que ele permitiu que a gente fizesse o que a gente quisesse, a gente decide o que a gente quer fazer. Só que também a gente não pode esquecer que ele é justo. Mas ele é tão justo que você vai colher exatamente aquilo que você plantou. As decisões que você fez vai ser a consequência daquela decisão que você tomou. Então, muitas vezes nós culpamos a Deus por coisas que têm acontecido na nossa vida, mas que fomos nós mesmos que criamos. Nós mesmos que criamos aquela situação e nós culpamos a Deus. Só que às vezes nós não paramos para pensar e refletir que aquela consequência ou aquela situação que nós se encontramos pode ter sido de uma decisão que nós tomamos lá atrás e de uma decisão bem simples, às vezes até inconsciente.
Então, o amor de Deus, ele é grande por nós, ele é lindo, né? O amor, como nós havíamos lido em outros vídeos, né, sobre o 1 Coríntios 13, que tem que trazem algumas referências sobre o amor, né? Algumas ele é paciente, ele é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se emborbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se resente do mal. Então, assim, e pra frente tem mais lá, que você vai estar conferindo 1 Coríntios 13. Então, o amor, ele é isso, né? Ele não vai exigir de você algo que aquilo não seja realmente do teu coração, que não venha realmente da tua vontade. Então, para a gente estar entendendo um pouco melhor sobre o amor de Deus, a gente vai estar dando continuidade nesse tema, né? A gente falou sobre o amor de Deus, sobre nós, que eu posso estar trazendo outros vídeos também falando sobre o amor ágape, o amor filéus e o amor eros, qual que é a diferença, né? Porque nós estamos falando do amor ágape, que é o amor de Deus sobre nós. E eu vou estar fazendo uma dinâmica para a gente estar compreendendo o livre-arbítrio que Deus nos deu e qual a consequência desse livre-arbítrio, ok? Então, nós vamos fazer uma dinâmica. Eu convidei a Júlia para ela me ajudar nessa dinâmica, e você também pode estar fazendo essa dinâmica, né, aí no seu grupo de evangelismo, na célula, ou até mesmo em alguma ministração que você for falar da palavra. Deixa Deus te usar, deixa Deus colocar no teu coração aí, e você pode estar usando como você se sentir à vontade nessa dinâmica. Essa dinâmica funciona assim: nós estamos falando sobre o amor de Deus na criação, e nós falamos sobre o livre-arbítrio. Então, na dinâmica a gente vai entender um pouquinho melhor como que é o livre-arbítrio. Eu peguei uma venda e vou estar vendando os olhos da... Então, o livre-arbítrio é assim: Deus, ele nos dá as escolhas para que nós façamos elas da maneira que nós achar melhor e o que a gente acredita, no que a gente entende ou como a gente quiser. É o livre-arbítrio. Porém, quando Deus nos criou, quando Jesus veio e morreu na cruz por nós, ele nos livrou de tudo aquilo que nos condenava, de tudo aquilo que nos acusava, e deixou algo conosco, né? Então isso aqui já é nosso. No caso, esse aqui já é da Júlia. Júlia, pode pegar. Esse aqui é teu, tá? Deixa eu mostrar pra câmera. E agora eu vou pedir pra Júlia, eu não vou obrigar a Júlia a nada, somente eu vou fazer algumas perguntas pra ela. Júlia, o que você está na mão já é teu. Você aceita trocar o que você está nas mãos pelo que eu tenho na minha mão? Não. Não? Ok. Você aceita trocar o que você tem nas tuas mãos por algo que eu tenho para te oferecer? Meu Deus, vai que eu tô trocando a salvação pelo pecado. Não sei. É certo. E se você não sabe se eu te dei a salvação? Oh. Não é todos que sabem que tem a salvação. Você não sabe. Sim. É esse que é o problema. Tem muitas pessoas que não sabem que tem a salvação. Quer? Então tá. A Júlia trocou. Ela trocou o que ela tinha por esse aqui. Júlia, você aceita trocar o que você tem nas tuas mãos pelo que eu tenho nas minhas mãos? Sim. Ela trocou. Ok. Júlia, você aceita trocar o que você tem nas tuas mãos por outra coisa que eu tenho para te oferecer? Não. Você quer trocar o que você tem nas tuas mãos pelo que eu tenho agora? Sim. Sim. Então esse é teu. Você quer trocar o que você tem na tua mão pelo que eu tenho?
Ou quer continuar com o que você tem? Eu quero continuar com o que eu tenho. Você ainda quer continuar com o que você tem ou você vai trocar pelo que eu tenho? Quero continuar com o que eu tenho. Tá. Só lembrando que o que a Júlia tem é esse aqui. Ai, meu Deus. Segura. E agora? Você quer trocar ou vai permanecer com o que você tem? Eu tô oferecendo algo pra você, outra coisa. Eu quero trocar. Quer trocar? Eu espero que seja Então, você tem certeza que você fez uma boa escolha? Acho que sim. Bom, apesar de você estar vendada, você decidiu por livre-arbítrio, né? Ninguém te obrigou a nada, você só tinha que escolher, ok? Então vamos ver o que a Júlia escolheu. Vamos tirar as vendas dela. Aqui por baixo. E o que você escolheu? Restauração. Ah, foi uma boa escolha ou não? Agora vamos revelar o que a Júlia tinha no começo, quando ela começou. Ela não sabia, claro, né? Mas ela tinha salvação. Eu sabia. Sabia. Não sabia, não. Eu chutei. Então, como vocês viram a dinâmica, né? A Júlia, ela acabou ficando com restauração. Ainda bem, né? É só uma dinâmica, claro. Mas o que a gente aprende com essa dinâmica? Que muitas pessoas, ela não sabem que elas têm a salvação. Que foi aquela que Cristo, né? Entregou a nós, que Ele fez por nós. Que foi nos salvar, nos libertar, nos curar. E sem saber, por que eu coloquei as vendas nos olhos da Júlia? Porque muitas pessoas acreditam que estão fazendo as escolhas certas, tomando as decisões corretas. E muitas vezes elas acabam realmente trocando algo muito bom que elas têm por algo ruim, que elas acreditam que aquilo será melhor e não é verdade. Ali vocês viram, eu coloquei doenças, o pecado, coloquei vícios, né? E muitas vezes a pessoa prefere trocar, né, a restauração, a cura, a libertação pelo pecado, a cura pelos vícios, o milagre pelas doenças. Então, e ela acredita que está fazendo uma boa escolha. Então veja, Deus, ele é bom, por isso que acontece tantas coisas ruins, porque existe o livre-arbítrio, né? Deus, ele tá no controle de tudo, mas ele vai permitir que você faça algo errado para que você saiba que ele é Deus, que ele te ama, que ele não vai interferir na tua decisão, mas que porém você também saiba que ele é justo e que você tem que estar preparado para a consequência daquela decisão que você tomou. Bom, essa dinâmica ela é muito legal, ela é muito impactante. Eu fiz muito essa dinâmica no grupo evangelístico, principalmente na questão do livre-arbítrio, mas você pode estar fazendo essa mesma dinâmica colocando outras palavras, né? Eu coloquei essas, mas você também pode estar colocando outras, e você pode estar fazendo escolhendo uma pessoa no grupo para fazer, ou escolhendo até uma ou mais de uma para estar fazendo essa dinâmica e concluindo com essa questão, né? O versículo para nós concluirmos essa dinâmica, eu vou deixar aqui na referência, é Romanos 5:23, né? Que vai falar sobre o pecado, porque o pecado deformou a natureza do homem, né? Através do pecado que acabou existindo tantas coisas ruins. Então essa é uma dinâmica muito boa para a gente estar refletindo, para a gente poder estar falando um pouquinho mais do amor de Deus. E se você gostou, a gente vai estar gravando mais vídeos, continuando nesse tema sobre o amor de Deus. Então se você está curioso para saber um pouquinho mais, para aprender um pouquinho mais, se você já sabe, compartilhe com a gente também. E também está aplicando mais dinâmicas para a gente poder compreender o que legal que é, né? Quando nós abordamos um assunto e na prática como realmente isso impacta a nossa vida. Né? Às vezes só na teoria, só no falar, a gente fica imaginando, mas quando a gente faz uma dinâmica, realmente a gente consegue ter assim, nossa, uma luz do que realmente é daquilo que Deus está falando. Então eu espero vocês no próximo vídeo, que nós vamos estar dando continuidade sobre o amor de Deus, e até o próximo vídeo.